Olá, hoje no programa Conversa da Gente nós vamos falar sobre as mudanças nas escolas do século XXI. E para debater o assunto eu converso agora com a Daniele Barrichello, que é assessora pedagógica da Rede Maristas de Colégios, e também com o Emerson Barreto, gerente pedagógico do Aymara Educação. Obrigada pela participação de vocês. Prazer. Já para dar um nó na cabeça, vou lançar uma pergunta aqui. Está mais fácil ou mais difícil ensinar e aprender nesse mundo moderno? Difícil essa pergunta, né, Daniele? Vamos pensar sobre ela. Né? Quem vai começar? Ensinar, eu acho que está mais difícil. Por que está mais difícil? O professor ele tem que se preparar mais. Hoje a educação, ela se preocupa com a diversidade dos alunos. Antigamente era um método só, o professor falava, o aluno ouvia e ele tinha que aprender. Hoje a gente tem uma preocupação maior, eu fico muito feliz inclusive com isso, a gente tem uma preocupação muito maior com os diversos estilos de aprendizagem. Não são todos os alunos que aprendem da mesma forma. Então o grande desafio, como ensinar para todos numa sala de alunos heterogêneos. O que você pensa disso? Então, eu estava pensando o seguinte, se a Daniele da infância estivesse aqui falando que essa escola foi rígida, foi incisiva, não te escutou, né, eu falaria que talvez agora a educação está um pouco mais fácil, porque a criança tem voz, tem protagonismo, tem fala, é escutada. Agora, se eu fiz parte de uma escola que nesse tempo, nesse passado, já me deu espaço, talvez eu me sinta agora um pouco desconfortável do jeito como está a educação, que todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Bom, mas eu vou descrever aqui uma situação agora como mãe, e eu quero saber como é que vocês lidam com isso. Porque os meninos hoje em casa, quando eu falo os meninos, né, os alunos, os pequenos, o tempo todo eles querem fazer uma coisa diferente. As possibilidades são inúmeras. Aí eles vão se dividindo entre o computador, entre a televisão, entre o livro, entre um passeio, o lanche com a família, e eles não param. Eu imagino que deve ser muito difícil você segurar esse menino ali na escola, outros 30 juntos por várias horas e prender a atenção deles. Como é que vocês estão conseguindo isso? Olha, quando a gente pensa numa criança, a criança não é desatenta, né? Ela na verdade é hiperatenta, atenta em todas as coisas ao mesmo tempo. O que a gente na escola precisa refletir um pouco mais é o que faz sentido para essa nova criança, para essa nova infância. Às vezes, Mira, o que acontece dentro dos currículos das escolas é que a gente volta para esse passado e quer ensinar as mesmas coisas para uma criança que não é a mesma. Não é mais a mesma. Então, quando o currículo muda, quando a gente ressignifica, né, tem a coragem de mudar o que realmente precisa ser ensinado, a gente pode ter uma criança diferente, uma criança centrada. Porque se você conversa com os educadores, com os professores nas escolas, às vezes você sai de uma sala de aula totalmente arrasado, porque a atenção não foi focada, ficou muito complicado, e você parece que fica frustrante, isso, né? Porque a impressão que eu tenho é que eles querem tudo muito prático. Muito tipo prático. Assim, o que vai ter um resultado imediato para mim? O que eu posso colocar em prática imediatismo agora? Sem reflexão. Não sei. É isso. Além do prático, eles querem algo que dê sentido, né? Dê significado. O que a gente chama lá na pedagogia do conflito cognitivo. A criança, ela precisa ter um conflito, o professor precisa elaborar alguma atividade que a criança queira aprender aquilo. E não simplesmente você tem que aprender, senão você não vai ser ninguém na vida. Esse discurso ele já está um pouco... E nem porque o pai e a mãe, coitados, estão lá insistindo, tem que tirar nota boa. Parece que nada disso faz muita diferença, não? Exatamente. Porque esse professor aí que sai feliz de uma sala de aula, Mira, ele sai feliz e realizado junto com seus alunos ali, porque teve sentido, desestabilizou. O professor tem que entrar na sala de aula e saber que ele pode ser surpreendido pelo jovem e pela criança. Quando você vai muito cheio de certeza, você se frustra porque ele não está nem aí para você. Mas se você vai disposto a escutar, a coisa muda. Eu acho que a aula vai sendo construída ali no momento, né? A gente vai falar sobre isso e uma das ferramentas, lógico, uma das formas que a maioria das escolas hoje vem utilizando para enfrentar esse novo momento, essa nova realidade, é a tecnologia. Nós vamos ver agora uma reportagem que mostra esse exemplo lá em Araucária. Vamos ver. Sem giz no quadro negro, o som na sala de aula é outro. Também não se ouve bagunça, só conversa bem baixinho com a máquina. Bolha. É o laptop escolar que 2 vezes por semana substitui os livros na alfabetização e até antes dela.
São 3.500 máquinas no projeto Um Computador por Aluno. A Prefeitura de Araucária investiu R$3.700.000 para equipar 15 escolas de 1ª a 8ª série. Além de tecnologia, foi preciso investir em segurança. Cada sala de aula tem um armário de aço, onde as máquinas ficam trancadas. Se a porta for arrombada, um alarme é acionado. E aqui, um aviso para quem pensar em levá-los daqui. Os computadores ficam travados, não funcionam fora da escola. Na próxima etapa, com mais computadores, todos os 22.000 alunos do ensino público vão poder ter aulas dessa forma. As crianças aprendem de um jeito bem divertido. Bicicleta. O que você está fazendo? Aprendendo ou brincando? Brincando. É jogo ou é aula? Jogos. Eles acham que eles estão jogando, mas daí a gente trabalha com eles com esse processo e daí facilita o trabalho de alfabetização, né? Tecnologia é importante, mas é fundamental. Uma escola que não tem pode se considerar pior que outra que tem? Esse é um grande problema hoje em dia. As escolas, elas estão na corrida para ser a mais tecnológica possível, para mostrar para os pais que tem tecnologia de ponta. O processo de aprendizagem do aluno não mudou. Ele precisa continuar sendo desafiado do ponto de vista cognitivo. Ele precisa ter uma boa pergunta. E se a tecnologia não traz uma boa pergunta, não permite que a criança construa, que ela participe de um ambiente colaborativo, o que acontece? A criança adora a primeira aula, gosta muito da segunda e na terceira ela já está conversando, aquelas conversas paralelas. O processo de aprendizagem é o mesmo. Você não pode mudar o que se escreve na lousa para o que se faz no computador. Portanto, se o ambiente virtual, o ambiente lá de tecnológico, ele não tiver o desafio com o aluno, a tecnologia ela vai ser em vão. A escola vai investir dinheiro. O resultado não é o esperado, Exatamente. né? Daniela, pela experiência que vocês têm. Se a tecnologia ocupa um lugar da ludicidade pela ludicidade, pela velocidade com que as imagens passam dentro dessa tela, pelo clicar de um exercício que passa a ser diferenciado, se é só pelo lúdico, realmente você não transforma. O que acontece é que, para a tecnologia criar um espaço diferente nas escolas, ela precisa desse professor mediador, com questões diferenciadas, se permitindo interagir com esses meios de uma outra forma, utilizando das múltiplas linguagens. Porque também, quando a gente fala das tecnologias, a gente fala também das outras linguagens dentro da sala de aula. Não é você levar um aluno para um espaço onde tenha computadores ali que você realmente está fazendo isso valer. Cadê a linguagem do cinema? Cadê a linguagem da música? E para isso, usar a tecnologia a serviço também das linguagens artísticas pode ser uma grande possibilidade. E tem uma outra questão muito importante também que entra, eu não sei se é a palavra certa, em risco, mas em xeque aí com essa questão da tecnologia, que é a escrita. Já tem escolas fora do Brasil, né, usando somente o sistema virtual, abolindo a escrita. O que vocês pensam sobre isso? Essa é uma discussão, ela tem os dois lados, né? Então a questão de alguns autores dizendo que a motricidade vai ser... a escrita manual. O desenvolvimento da motricidade vai ter complicação aí, porque a criança só vai escrever com teclados, e outros autores dizendo que o próprio teclado desenvolve a motricidade. Então a gente está muito no início dessa discussão, muita discussão tem que vir. O que eu acho que em momentos de transição a gente não pode fazer tudo de uma vez. Então, não pode comprar um computador para cada sala sem ter o que colocar lá dentro. Não pode mudar sua estrutura de aprendizagem só porque os pais estão exigindo algo diferente e moderno. A transição na escola ela tem que ser lenta e tem que respeitar sempre uma coisa que é o ator, é o protagonista da história, que é o aluno. Como que o aluno aprende? Ele precisa de um processo de aprendizagem que seja favorável para ele. Muitas vezes a gente esquece, muitas vezes a gente deixa o aluno de lado e fica pensando em todo o resto na escola, né? Uma outra questão, por exemplo, que quer complementar? Fica à vontade. Eu queria complementar, Mira, essa questão assim, que às vezes o que acontece também na compreensão das pessoas é que uma coisa se sobrepõe à outra, né? Então, em virtude da escrita
pela internet, então por outros recursos, a gente abandona a questão da escrita. O que a escola precisa fazer é dispor, oferecer para a criança das várias possibilidades de se comunicar de um jeito escrito. Mas será que eles não vão acabar parando de escrever? Por exemplo, a gente não escreve mais cartas. Vocês escrevem cartas? Então, mas a gente escreve e-mails que são quase cartas, muitas vezes. Era tão bom guardar cartas. E tem muito essa questão de você problematizar isso tudo, né? Porque talvez a gente recebia a carta porque a gente entra a dimensão do tempo aí, né, Miriam? Com certeza. Porque a gente conseguia esperar uma carta chegar pelo correio. Hoje em dia, talvez o tempo de espera a gente não tolera mais esse tempo de espera, né? É verdade. Tem que ser imediato, você escreve o e-mail, nós somos uma geração que a gente escreve e-mail e pergunta para a pessoa rapidamente se ela já recebeu e já leu, né? Exatamente. A gente chega junto, a ligação chega. Acabei de mandar, você Acabei recebeu. de mandar, você recebeu. Então a escola tem que estar antenada com essas coisas, não dá para negar que tem mudanças sim, sérias, mas você precisa dispor e ensinar de todos os instrumentos, de todos os recursos. A ética digital, por exemplo, né? A criança, hoje em dia, uma criança, ela precisa saber qual é o impacto que tem postar num ambiente virtual, uma rede social qualquer, posta uma brincadeirinha com um coleguinha, né? Muitas vezes fala assim, aquele gordinho hoje ficou brincando comigo, não sabe o impacto que isso tem. É responsabilidade da escola trazer a educação digital, a responsabilidade que ela tem no mundo digital. Então, percebe que a discussão está muito mais no conteúdo da parte digital do que simplesmente no equipamento. Comprar um monte de telão, um computador para o aluno, mas sim o conteúdo. O que a gente vai trabalhar com essa criança? É muito mais complexo, Muitas telas digitais viraram quadro de giz, né? Então você passa o PowerPoint ali e aquilo lá, na verdade, está substituindo algo que o quadro de giz também já cumpria a função. Então não é para isso que a tecnologia está aí, né? A gente volta a discutir esse assunto no próximo bloco. Eu vou fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Até já.